No vídeo aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda blusa masculina em crochê, ponto crunch. É uma blusa bem fácil de fazer, bem simples, fica uma trama bem fechada, olha, bem bonitinho. Ela pode ser também feita na versão feminina, é um ponto unissex, você só precisa, né, quiser mudar a cor ou utilizar assim também dá super certo, tá? Ela com a forma que eu explico aqui, você consegue fazer adaptação para tecer qualquer tamanho, seja infantil ao adulto, ou G, GG, tá? Eu acredito que essa aqui seja uma G, ó, ficou bem grandona, ó. Tá? E para fazer esse tamanho aqui, eu utilizei 9 novelos e meio da Lamoletex 500 de 100 gramas, mas eu vou mostrar para vocês mais adiante a lista de material, tudo certinho, mas eu tô falando a quantidade agora que eu utilizei, 9 novelos e um pouquinho menos da metade, não chegou a metade do 10º novelo, tá? Então, para fazer um tamanho grande, sugiro lá que você compre no mínimo 10 novelos. Então, vamos lá para o passo a passo da aula. Para confeccionar essa blusa, você vai precisar de uma fita métrica para tirar as medidas, alguns marcadores, tá? Caso você não tenha desses marcadores, você pode usar clipes de papel ou lã, um pedacinho de lã de outra cor, um fio de outra cor, uma agulha de tapeceiro, uma tesoura. Agulha de crochê, eu vou utilizar aqui, ó, uma de número 5 e depois eu vou utilizar uma de número 2 ou 3,5. Eu vou explicar pra vocês isso depois, tá? O que eu vou fazer. Então, pra fazer essa blusa, eu vou usar Lamolê, novelos de 100 gramas, ela é de Tex 500 e novelo de 200 metros. Pra trabalhar com essa lã, ela sugere aqui agulha de 2 e 2,5. Eu vou utilizar no corpo da blusa, para tecer toda a blusa, eu vou utilizar a agulha de número 5, o dobro sugerido aqui no máximo da agulha, ó, 2,5. Eu vou utilizar uma de número 5. E para fazer todo o corpo da blusa. E para fazer a gola, o punho e a barra, eu vou utilizar uma menor. Eu ainda estou em dúvida se eu vou utilizar de número 2, porque eu não tenho a 2,5, que é a maior sugerida aqui. Eu tenho a 2 ou a 3,5. Então, eu vou testar, quando eu estiver fazendo a barra, eu vou testar para ver qual vai ficar melhor, a 2 ou 2,5. Para que eu vou usar uma agulha menor, para que fique bem justinho, bem fechado, a gola, o punho e a barra, tá? Por isso, eu vou usar uma menor. Então, daí, se você quiser fazer dessa forma, pode fazer, ou se não, você faz tudo com uma agulha só, não tem problema, certo? Então, eu ainda tô em dúvida em qual das duas eu vou utilizar, se é a 2 ou a 3,5. Então, eu vou explicar agora pra vocês, depois dos materiais. Aí, quando eu terminar a peça, eu vou falar a quantidade de fio que eu vou utilizar pra fazer ela, certo? Então, essa aqui é a cor 24-23, tá? É um azul bem bonito, um azul meio mesclado, assim. Então, eu vou explicar pra vocês como que tira as medidas pra fazer essa peça. Eu peguei aqui, ó, uma foto de revista aqui. Então, ele aqui vai ser o nosso modelo, porque vai ser uma blusa masculina, né? Então, aqui peguei pra mostrar pra vocês como que a gente vai tirar as medidas pra iniciar. Como que a gente faz? Você vai tirar a medida aqui, ó, de ombro a ombro da pessoa que você vai fazer. Então, você tem a opção de tirar a medida de ombro a ombro. Você tem a opção, são 3 medidas que você pode tirar, da circunferência do busto e da circunferência da barriga. Às vezes tem homem que tem uma barriguinha um pouco maior, então você tem que usar a medida maior que você tiver, certo? Por exemplo, você tira daqui, às vezes o homem tem ombros mais largos, tem aquele corpo mais assim, ó. Então, pra blusa não ficar apertada, tem que servir certinho. Então, você tira essas 3 medidas da pessoa que você for fazer a peça, tá? De ombro a ombro, circunferência do peito e a circunferência da barriga. Qual for a maior medida, você usa ela, por exemplo, se for a circunferência do peito. A minha maior medida foi a circunferência do peito, deu 100
61 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2, porque eu vou fazer primeiro as costas, depois a frente. Então, eu vou fazer assim, com 51 centímetros as costas de largura e 51 centímetros a frente de largura. Aí, vai dar 102. Me sobra um centímetro que eu vou usar para fazer as costuras na lateral, meio centímetro de cada lado, e a blusa vai ter 101 centímetros de circunferência, certo? Então, essa é a primeira medida que você precisa tirar. Depois, você vai precisar tirar outras medidas, certo? Para dar continuidade à peça. Você vai precisar tirar essa medida aqui, ó, que é do ombro até aqui o pescoço, ó, para você saber fazer a cava. Então, essa medida aqui você precisa tirar, certo? Então, no meu caso aqui, ó, essa medida é 17 centímetros. E aqui, do peito, me deu 101 centímetros, que eu preciso fazer aqui pra minha peça, tá? Outra medida que daí você toma essas medidas e já vai anotando tudo, depois você adequa aí na sua peça. Outra medida é da manga. Você pode tirar a medida iniciando aqui, bem em cima do ombro e embaixo do braço, tá? Essa medida aqui, ó. Até embaixo do braço. Só que você se certifique que fique de 1 a 2 dedos sobrando, para que não fique raspando a manga ali na axila da pessoa. Tem que ter uma folguinha. Então, você deixa de 1 a 2 dedos ali. Depois que terminou, você pode pôr a fita métrica daqui até aqui, passando uns 2 dedos. E depois somar, porque tem os dois lados. Ou você pode pegar a fita métrica, pôr aqui a pontinha e passar aqui em volta do braço da pessoa e fechar aqui, entendeu? Daí você já pega a circunferência dessa parte aqui pra fazer a manga, certo? No meu caso, essa medida aqui me deu, quer ver? Deixa eu achar aqui que eu anotei. 92 centímetros, ó. É bastante coisa. Largura da manga, 92 centímetros. Ou, então, você tem essas duas opções para tomar essa medida aqui para fazer a manga depois. Ou você pega bem em cima do ombro da pessoa e vem até aqui embaixo e soma, né, multiplica por 2, que você vai fazer os dois lados, ou você tira a circunferência aqui, deixando uma folguinha para não apertar lá na hora embaixo do braço. Outra medida é o comprimento. Então, você pega daqui, ó, daqui do ombro da pessoa, ó, você desce com a fita métrica até onde a pessoa quer que vá a blusa. Por exemplo, até em cima do quadril, mas eu acho que é o adequado. Um pouco em cima de começar o bumbum ali, já tá bom o comprimento. Aqui nas minhas medidas que eu preciso fazer é 70 centímetros aqui de comprimento, ó. 70 centímetros. E o que eu vou fazer aqui quando eu começar a tecer a blusa? Primeira coisa, dividir por 2 a medida da circunferência. No caso, eu tomei as 3 medidas, minha maior foi 101. Então, eu vou iniciar a minha peça com correntinhas suficientes aqui, ó, para dar 52 centímetros, tá? 51 centímetros. 51, tá? Então, eu vou ter que fazer correntinhas para 51 centímetros e vou tecer até chegar a 70. Só que eu vou fazer assim, eu não vou tecer a barra agora, vou tecer lá no final. Então, eu vou deixar 5 centímetros para a barra. Então, ao invés de eu tecer 70 centímetros, eu vou tecer 65 centímetros, tá? Então, eu vou ter que fazer correntinhas para dar 51 centímetros e tecendo até atingir 65 centímetros, certo? Então, essas são as medidas que você precisa tomar. Circunferência da barriga, do busto ou de ombro a ombro, a medida aqui do ombro, certo? Para fazer a cava da gola e a medida aqui da manga. São essas medidas que você precisa, certo? Então, agora vamos lá que eu vou ensinar a fazer o ponto crunch para vocês, que é um ponto fácil, certo? Ele só tem um nome diferente, mas ele é bem fácil de fazer e fica bem bonito. E ele é um ponto unissex, você pode adaptar essa blusa pra fazer feminina também, vai ficar bonito.
é só você mudar a cor aí, uma cor mais feminina, que vai ficar bom também, certo? As medidas são, o jeito de tirar as medidas são as mesmas, certo? Então, vamos lá para aprender a fazer o ponto. Eu vou ensinar vocês a fazer o ponto numa cor mais clara, para não ficar dúvida nenhuma, e depois eu sigo com a peça e a gente dá continuidade. Para fazer esse ponto, você precisa correntinhas pares, sempre números pares, certo? Para o ponto dar certo aqui. Então, números pares de correntinha, não importa o tamanho, desde que seja correntinhas de números pares. Depois, aqui eu tenho 20 correntinhas, tá? Nessa amostra, eu tô utilizando nessa amostra o fio da Mollet também, Tex 500, e a agulha de número 5. Aqui, ó, então eu fiz as 20, eu seguro a última que eu fiz e vou fazer mais uma que é para ganhar altura, tá? Ela não vai contar. E vou fazer um meio ponto alto nessa que eu segurei, certo? Ó, nessa última aqui que eu segurei, eu vou fazer um meio ponto alto, ó. Dou a laçadinha, puxo o fio e tiro tudo de uma vez só. Esse é o meio ponto alto. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Eu insiro a agulha, puxo o fio e já saio com ele aqui, ó, dentro da laçadinha. Então, o próximo ponto vai ser meio ponto alto. Eu dou a laçadinha, entro aqui na correntinha e faço meio ponto alto, ó, tiro tudo de uma vez só. A próxima vai ser um ponto baixíssimo. Então, esse ponto será somente isso, meio ponto alto e ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, meio ponto alto. Na próxima, um ponto baixíssimo. Então, as suas carreiras, elas sempre devem iniciar com meio ponto alto e finalizar com ponto baixíssimo. E ela já tá ficando assim, ó, desse jeitinho. Então, ó, não tem segredo nenhum, o ponto é somente esse. É por isso que tem que ser par, porque são dois pontos, ó. Meio ponto alto e no próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um baixíssimo. E você vai assim até o final da carreira. Eu vou tecer aqui, ó, até o final da carreira e volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a próxima. Aqui, percorri toda a carreira e deixei pra fazer o último com vocês, que vai ser o ponto baixíssimo. Então, eu iniciei a carreira com meio ponto alto e finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, quando eu chego aqui no final, eu faço uma correntinha e viro o trabalho. Então, a carreira, ela sempre inicia com meio ponto alto. Então, eu vou fazer o meio ponto alto, ó, nesse espacinho que se formou aqui, ó, bem aqui. Ó, essa correntinha é só pra ganhar altura, tá? Então, eu já vou fazer aqui, ó, nesse espacinho aqui, eu já faço o meio ponto alto, ó. No próximo, ó, nessa montanha que fica aqui, ó, eu viro aqui, tem as duas alcinhas, ó. Eu entro aqui nessa alcinha e faço ponto baixíssimo. Ó. No próximo, ó, entra aqui, ó, nessa laçadinha, nesse espacinho que se forma aqui, ó, e faço meio ponto alto. Ó. E aqui, nessa montanha que ficou, ó, nessa laçadinha aqui de cima, ó, aqui, ó, eu insiro a agulha e faço ponto baixíssimo. Lembra de deixar, ó, bem folgadinho pro ponto aparecer, tá? Fica bem bonitinho, não ficar tão apertado. Ó, aqui nesse espaço, eu faço meio ponto alto. Nesse aqui, ó, um ponto baixíssimo. Então, note que você tá invertendo. Onde você tinha feito ponto baixíssimo, você faz alto. Onde tinha meio ponto alto, onde tinha feito baixíssimo, você faz o meio ponto alto. Mas a carreira nunca muda. Sempre inicia com meio ponto alto e finaliza com ponto baixíssimo. Ó, nesse espaço aqui, ó, você faz o meio ponto alto. Sempre, tá? E aqui, nessa montanha, você dá uma viradinha, você já vê o topo aqui, ó. Não sei se dá pra visualizar. Ó, bem aqui, você insere a agulha, ó, e faz o ponto baixíssimo. Se você ainda ficou com dúvida
desse ponto, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer ele, tá? E tenho uma touca também feita com esse ponto crunch, ó. Ele fica uma trama bem fechada, bem quentinha. Aqui você insere, faz o meio ponto alto e aqui o ponto baixíssimo. Então, uma dica para vocês no início não se perderem, onde fica esse buraquinho aqui, sempre vai ser o meio ponto alto. E aqui, onde fica essa montanha aqui, você vira aqui um pouquinho, no topo você já vê as laçadinhas, você insere a agulha aqui, ó, nas laçadinhas e faz o ponto baixíssimo. Então, sempre aqui será o ponto baixíssimo. Ai, não peguei todas as fibras, vou fazer de novo. Insiro a agulha, puxo e já entro aqui. Então, eu vou finalizar a carreira aqui e daí eu volto pra gente fazer a próxima. Então, eu fiz aqui, voltei pra fazer o último com vocês. Então, aqui, ó, dá uma viradinha, eu vejo as duas alcinhas aqui, ó. Ó, insiro a agulha e faço o ponto baixíssimo. Então, eu finalizei com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para ganhar altura, viro o trabalho e continuo a sequência novamente. Meio ponto alto, nesse espacinho que ficou aqui, ó, nesse buraquinho aqui, tá? Ó, opa, aqui. E faço o meio ponto alto. Aqui nessa montanha que ficou, bem no topo aqui, faço um ponto baixíssimo. Próximo, meio ponto alto nesse espacinho aqui. E assim você vai tecendo, ó, aqui, ponto baixíssimo, até atingir o tamanho desejado lá da sua peça. No meu caso, tenho que tecer 65 centímetros, tá? Eu vou deixar 5 centímetros, que é para eu fazer a barra depois, ó. Meio ponto alto, ponto baixíssimo. E olha só que lindo que tá ficando o ponto. Deixa eu aproximar mais para que vocês visualizem. E ele é um ponto que ele não tem avesso, ó, ele fica igual dos dois lados. Daí, no final, você escolhe qual lado que você prefere e põe pro direito ou põe pro avesso. Então, o ponto é somente isso, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou fazer mais algumas carreiras aqui, ó, para que vocês visualizem melhor o ponto, tá? E daí, vou dar início à minha peça. Ó. Aqui. E finalizo com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, viro o trabalho. Ó, aqui já faço meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo. Não tem segredo, é bem facinho, fica bem bonito, quentinho, bem fechado. Olha. Tá? Eu vou tecer a minha aqui, mais algumas carreiras de amostra, para que vocês visualizem bem o ponto, e aí eu passo a fazer na peça. Olha só, eu teci aqui mais algumas carreiras, para que vocês visualizem como que fica o ponto. Ó, anotem que ele fica igual dos dois lados. Deixa eu puxar aqui. Ó. E agora, eu vou iniciar com a peça, tá? Então, se ficou ainda dúvida, volta o vídeo, dê mais uma olhadinha. Ou se não, procura, eu vou deixar o card do meu, dos outros vídeos aqui nesse vídeo, para que vocês visualizem, se precisar, né? Vocês vejam lá. Então, aqui, ó, eu fiz o meu cordão de correntinhas para iniciar a minha peça. Eu fiz 68 correntinhas, ó, um cordão bem comprido. 68 é um número par, então vai dar certo. Então, eu faço a mesma coisa que eu fiz ali na amostra, tá? Então, eu vou iniciar agora a minha peça. Então, eu fiz 68 correntinhas, porque daí ele vai dar os 51 centímetros que eu preciso. Então, o que eu faço aqui? Eu seguro a última,
seguro aqui na última, faço mais uma para ganhar altura e faço um meio ponto alto nessa que eu segurei. Faço um meio ponto alto, ó. Na próxima, um ponto baixíssimo. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, um ponto baixíssimo. Então, esse aqui é o ponto. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira dessa forma, meio ponto alto. Ó, com a lã escura aparece mais o ponto, vai dar pra vocês visualizarem melhor. Então, eu vou tecer exatamente como eu mostrei pra vocês ali na mostra, só que agora aqui na minha peça, tá? Eu vou tecer e volto com vocês. O ideal é vocês fazerem a correntinha, ver a medida se deu certo, deixem em correntinhas números pares e depois vocês meçam de novo, porque quando você coloca os pontos aqui, ó, ele tende a dar uma aumentada. Então, aí você meça antes de iniciar novamente, tá? Outra correntinha, pra ver se deu certo o tamanho, que não precise ficar desmanchando muito a sua peça, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui, vou tirar a prova, vou medir novamente pra ver se vai atingir a minha medida que eu preciso. Aí, eu volto com vocês pra mostrar, tá? Gente, eu teci as minhas 68 correntinhas e não chegou, olha só. Por isso que é importante vocês fazerem isso, ó. Então, eu coloquei ali, ó, no 1 e estiquei um pouquinho. Ele chegou aqui no 47, quase 48, eu preciso 51. Então, eu vou ter que pôr mais correntinhas. Então, eu vou pôr aqui, ó, então eu vou ter que desmanchar, por isso que é ideal vocês fazerem isso que eu tô fazendo pra não errar. Não ficar tecendo um monte, depois vai medir e daí tem que desmanchar. Então, eu fiz só a primeira correntinha pra saber. Ó, coloco aqui no 1 bem certinho, dou uma esticadinha bem de leve. E vamos ver, ó, 46. Então, o que eu vou fazer? Do 46 até o 51, vai dar isso aqui, ó. Então, eu vou contar quantas correntinhas eu tenho aqui, aí vou desmanchar, além das 68, eu vou pôr essas aqui que estão me faltando, ó. São isso aqui, então, são 2, 4, 6, 8. Mais umas 8 correntinhas, além das 68, viu como é que faz pra você achar a medida e dar tudo certo? Então, eu vou desmanchar e além das 68, eu vou colocar mais correntinhas e vou medir, tá? E daí eu volto pra mostrar pra vocês. Eu desmanchei tudinho e aumentei 10 correntinhas e refiz. Agora, bateu a minha medida. Ai, ainda bem, tava preocupada. Mas deu certinho, ó. Aumentei 10 correntinhas. Deixa eu puxar aqui pra que vocês visualizem. E, ó, sem esticar, cheguei no 51 centímetros. E aí, eu vou ficar com 102 centímetros de circunferência de blusa. Ó, deu bem certinho. Então, vocês façam assim pra atingir a medida de vocês, tá? Eu vou deixar, porque a minha medida deu 101 de circunferência. Pra eu não deixar metade, tipo, pra dar 51, teria que ser 50 centímetros e meio. Então, eu deixei 51 e 51, tá? Pra não ter... Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tecer essas minhas 78 correntinhas, tá? Até atingir 65 centímetros. Então, eu vou fazer desse jeitinho que eu ensinei pra vocês aqui do ponto. Deixa eu aproximar agora. Do jeitinho que eu ensinei... Opa! Do jeitinho que eu ensinei a fazer o ponto, eu vou tecer... Já fiz a minha correntinha e sigo normalmente agora, tá? A sequência do ponto, até eu atingir os meus 65 centímetros de comprimento. Então, essa vai ser a parte das costas da peça. Ela não vai ter nenhum tipo de cava, diminuições, nada. Você vai tecer reto, ponto sobre ponto, até atingir o comprimento aí da sua peça. A minha é 65 centímetros, porque eu deixei 5 centímetros a menos, porque eu vou fazer a barra lá no final. Depois de tudo costurado, eu vou fazer a barra, tá? Então, eu vou tecer a minha assim, ó, ponto sobre ponto, sem diminuição nenhuma, até eu atingir os meus 65 centímetros. Olha só como já tá aparecendo aqui meu ponto. E daí, assim que eu tecer tudo isso, terminar aqui, eu volto pra gente fazer
os próximos passos. Então, essa blusa é bem simples, ela não tem nada de diminuições, assim, bem facinho de você fazer, tá? Então, eu vou tecendo o meu aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Então, vai ser pontos sobre pontos, meus 78 pontos, até eu chegar lá no meus 65 centímetros. Eu voltei aqui com vocês para mostrar que eu terminei de tecer a parte das costas. Estou mostrando em tamanho real para vocês a parte das costas. Ficou com 65 centímetros de comprimento e 51 de largura, tá? Eu teci 115 carreiras para dar os 65 centímetros. Eu não cortei o fio ali ainda. Eu vou cortar o fio aqui, tá? Aquela laçadinha, aquele nozinho final, né? Vou cortar o fio e vou iniciar a parte da frente. Vou fazer as minhas 78 correntinhas, igual eu fiz aqui para iniciar, e vou tecendo da mesma forma até chegar aqui em cima. Só que eu não vou tecer reta aqui, porque eu vou fazer uma cavinha, eu vou parar mais ou menos aqui. Eu vou passar para vocês as medidas agora, como que a gente tira para parar aqui de tecer a parte do ombro, tá? Que a parte da frente aqui em cima não vai ser reta, vai ter uma cava, tá? Do pescoço aqui, ó. Então, eu vou ensinar pra vocês agora como que a gente vai fazer essa cava, como que a gente vai tecer agora daqui pra frente, tá? Então, a parte das costas está aqui, a peça toda tecida, ó, 65 centímetros de comprimento por 51 de largura, 115 carreiras e 78 pontos aqui de base, certo? Então, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês tirar a medida aqui, ó, pra começar a parte da frente. Eu voltei com vocês aqui com o meu modelo de novo, que eu tava mostrando pra vocês como que faz as medidas, pra mostrar aqui um detalhe na parte da frente. Eu não vou tecer reto todo o centímetro que eu preciso aqui, porque eu tenho que fazer a cava do pescoço. Então, eu vou medir aqui, ó, embaixo desse ossinho que a gente tem aqui da cravícula, que tem aqui, que chamam de saboneteira aqui, né? Então, eu vou tecer mais ou menos, ó, aqui, ó, dá uns 2 dedos abaixo desse osso aqui, ó, do pescoço, tá? Que eu posso parar de tecer, porque daí eu vou fazer a cava assim, ó, pra ficar com uma folguinha, pra eu fazer uma barrinha aqui ainda, ó, pra não ficar muito em cima, a não ser que você queira uma gola lá em cima. Senão, ó, você desce um pouquinho aqui, ó, faz mais ou menos aqui, e você tem um espaço pra você tecer a gola, certo? E não ficar tão apertado aqui no pescoço. Então, eu vou tecer o meu aqui, iniciando aqui embaixo, né, com os meus 78 pontos, como eu fiz as costas. E venho tecendo reto, reto, até aqui em cima. Só que aqui eu vou parar nesse tanto aqui, ó. Faltando, vou medir na pessoa, ó. Eu ainda não medi na pessoa que eu vou fazer a blusa, essa parte, eu vou medir agora. Então, eu vou deixar uns 2 dedos abaixo desse osso aqui, ó, da saboneteira, da cravícula, tal, uns 2 dedos. Aí, eu vou parar. Então, eu vou medir uns 2 dedos para baixo desse ossinho, aqui mais ou menos, daqui até onde eu quero que fique a blusa. Então, eu vou tecer esse tanto aqui, certo? Pra depois fazer aqui a cava, certo? Mas aí eu vou explicar direitinho pra vocês, conforme eu vou fazendo vai ficando mais fácil. Então, eu vou tirar essa medida e vou iniciar e vou chegar até aqui. Aí, eu volto pra vocês, falo a quantidade de carreiras e o comprimento aqui, daí a gente dá início o restante aqui da cava, certo? E do ombro. Tá? Não tem segredo. Então, já inicia aqui da mesma forma que você iniciou as costas, mesma quantidade de pontos e vai subindo aqui até essa medida aqui, certo? Eu vou tecer o meu e volto com vocês pra mostrar como que a gente vai fazer. Eu voltei aqui que eu teci a parte da frente, ó, como eu vinha tecendo a parte das costas, só que eu parei antes, tá? Porque era aquela medida lá, ó. Então, eu tô com 2 partes exatamente iguais, ó, na largura. Ó, vim tecendo. Só que eu parei aqui em cima, na medida
deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo no meu desenho. Lembra que a gente ia deixar 2 dedos aqui, ó, embaixo daquele ossinho do pescoço, tá? 2 dedos aqui, e aí eu parei nessa medida. Aí, eu tirei a medida aqui, ó, do ombro, ó, dessa parte aqui até o pescoço, deu 17 centímetros na minha peça, que eu tenho que ter na minha peça. Então, o que eu fiz? Eu peguei a fita e coloquei aqui e medi 17 centímetros, tá? Que eu preciso ter de ombro. E contei os pontos. Na minha peça, eu fiquei com 26 pontos, que dá 17 centímetros. Então, eu peguei daqui a aqui, aí coloquei um marcador no meu ponto 26. Lembrando que esse ponto é múltiplos de 2, né? Tem que ser números pares. Então, eu deixei com 26 pontos. E aqui eu comecei a contar daqui pra lá, 26 pontos, e coloquei aqui o marcador. Então, aqui dos dois lados, eu tenho 17 centímetros bem certinho de ombro, ó, do pescoço até o ombro, tá? Então, é assim que a gente vai fazer a cava daqui pra frente, tá? Eu vou passar pra vocês a medida do comprimento, onde eu parei de tecer aqui o comprimento da frente da blusa, tá certo? Vou passar agora pra vocês. Eu parei com 52 centímetros, certo? 52 centímetros. E daí eu parei, porque aqui, ó, vai ser tudo isso aqui, vai ser a minha cava do pescoço, tá certo? Agora a gente vai tecer o ombro. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai tecer o ombro. Então, aqui eu teci 93 carreiras e parei, tá? Parte da frente. Diferente das costas, que eu teci 115 carreiras. Aqui eu teci menos, tá? E agora, vou ensinar vocês como que a gente faz aqui a cava da gola. Aqui, olha, eu não cortei o fio, tá? Ele tá em espera. Então, eu vou ajustar ele aqui, ó, pra dar continuidade. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou dar sequência pro ponto normalmente, vou aproximar aqui para que vocês visualizem melhor. Então, eu vou dar sequência pro ponto normalmente, ó. Faço aqui meu meio ponto alto, ponto baixíssimo. E vou tecendo até chegar lá no marcador. Ó, normalmente, eu sigo aqui. Eu vou tecer até o marcador e volto com vocês para mostrar o próximo passo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. E já adianto, se você estiver gostando desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E não deixe de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo. Então, eu vou fazendo aqui e já volto com vocês. Lembrando sempre que a mesma quantidade que você deixou aqui antes do marcador, você tem que deixar lá do outro lado também, tá? Para o ombro da sua blusa não ficar torta, tá? Então, eu fiz 26 pontos de cada lado, bem certinho. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto. Então, aqui no marcador, ó, eu vou tirar o marcador e vou fazer o ponto aqui, o meu último ponto. Agora, não vou mais precisar dele, tá? Ó, cheguei aqui, fiz o último ponto. Faço uma correntinha e viro o trabalho. Vou trabalhar só esse pedaço até eu atingir a quantidade de carreiras que eu fiz nas costas, até atingir a carreira 115, tá? Não sei se vocês estão contando ou vocês podem ir medindo, pondo por cima, tem que ter a mesma quantidade. Então, você vai tecer, vira o trabalho, ó, e continua tecendo o ponto. Ah, e você tem que lembrar, ó, eu iniciei o trabalho pelo direito da peça, desse lado aqui. Então, quando a gente for começar aqui, vai ter que começar pelo direito da peça, pro ponto ficar igualzinho, certo? Então, não se esqueçam desse detalhe também, tá? Então, a carreira que você começou a fazer o ombro, você anota. Ou comecei pelo avesso, comecei pelo direito da peça, tá? Que é pra você começar o outro lado exatamente igual, pro ponto ficar igualzinho. Então, agora, eu vou tecer, assim, carreiras de ida e volta, tá certo?
até atingir o comprimento da parte das costas, que eu deixei lá nas costas, no meu caso 115 carreiras. Então eu vou tecendo a minha aqui até atingir as minhas 115 carreiras agora, tá? Olha, então eu sigo o detalhe do ponto, ida e volta. É bem simples de fazer essa gola, tá? Porque daí você só vai fazer isso, não tem que ficar diminuindo ponto, nada. É bem mais simples de fazer, ó. Já tô chegando no final aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui meu último ponto. Faço, opa, não peguei todas as fibras aqui do fio. Faço uma correntinha e viro-se meu trabalho todo aqui. Ó, virei aqui o trabalho e volto até ali. Então, eu vou tecendo o meu, e daí, quando eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, e vamos iniciar juntos o outro lado do ombro, tá? Eu vou mostrar como que tá ficando agora, ó, já dá pra ver aqui, ó, chegou aqui e volta, faz os 26 pontos, ida e volta, até atingir o comprimento da peça. Eu teci aqui, ó, até atingir as minhas 115 carreiras, né, 65 centímetros. Agora, aqui eu vou fazer o fio em espera, eu não cortei, e vou mostrar pra vocês como que ficou, ó, tá? E eu vou mostrar aqui em centímetros quanto que deu aqui a minha cava. Deu 13 centímetros de cava de gola aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou aproximar pra mostrar pra vocês. Lembra que eu falei que eu iniciei do lado direito? Aqui eu vou ter que iniciar do lado direito. Se você iniciou pelo lado avesso, você vira a peça pelo avesso, inicia pelo avesso, pro ponto ficar exatamente igual, tá? Eu vou aproximar a câmera agora pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse lado aqui. Então, aqui, ó, o fio tá em espera e eu vou cortar, tá? Vou só ajustar aqui a laçadinha, pôr a agulha e vou cortar esse fio. Esse fio eu não vou cortar muito grande, porque eu já deixei lá das costas comprido. Então, esse aqui eu posso deixar num tamanho menor, que depois eu vou fazer o arremate dele, tá? Então, aqui, faço aquela laçadinha pra prender e esse lado está finalizado. Vou pôr aqui agora, ó, no marcador. Então, quando a gente começou a carreira, a gente começou daqui pra cá. Agora, eu vou começar daqui pra cá, tá? Então, como que a gente vai iniciar? Aqui, você vai iniciar da forma que você tá acostumado, certo? Do jeitinho, eu gosto de amarrar o fio, então eu vou pôr aqui, ó, a agulha dentro do ponto. Puxo aqui e vou amarrar aqui. Vou dar uns nozinhos. Vou puxar aqui, ó, fazer uma correntinha para ganhar altura e vou pôr no mesmo espacinho, vou fazer o meu meio ponto alto. E essa ponta aqui, ó, do início que eu amarrei, eu já vou puxando aqui, que é pra, vou aproximar aqui, que é pra ir arrematando. Então, eu amarrei o fio, comecei ali, ó, vou tirar o meu marcador, porque agora eu não preciso mais dele, eu já sei que eu tenho que começar aqui. Puxo esse fiozinho pra fazer o acabamento e dou sequência como eu vim tecendo do outro lado, tá? Dou a sequência no ponto, eu tô arrematando já escondendo esse outro fio, ó. Já arrematei ele, dou sequência aqui opa, acho que eu fiz o ponto errado aqui. Aqui era o ponto baixíssimo. Chego ali no final da carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho e continuo tecendo até chegar
as 115 carreiras, igualzinho eu vim tecendo o outro lado, certo? Sem segredo nenhum. Aí já vai estar finalizada a parte da frente da blusa, aí só vai faltar as mangas. Então, a blusa já tá metade dela pronta, praticamente. Ó. Então, eu vou tecendo a minha gola, ó, entrei com fio, já tá arrematado aqui, já não tem mais fio nenhum. Aqui depois a gente esconde melhorzinho, ó, e vai fazendo até atingir lá o número de carreiras necessárias para o seu trabalho, tá? Eu vou dar continuidade aqui. Quando eu finalizar, eu volto para mostrar para vocês como ficou a peça prontinha e aí vou ensinar a fazer a manga, certo? Não esqueçam do like se vocês estiverem gostando desse vídeo. Deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ativar as notificações, que é clicar naquele sininho para que o YouTube te avise quando eu postar um novo vídeo. Olha lá, já cheguei no último. Faço a correntinha, viro o trabalho, vou tecer só aqui e vai ficar o espaço da gola aqui no meio, certo? Eu terminei de fazer o outro lado ali da blusa, tá? Olha só o tamanho real que ficou a parte da frente. Tá tecida, olha só, fiz aqui. Aí, aqui eu deixei um pedaço pequeno e um pedaço grande, que é pra costurar depois, certo? Vou mostrar aqui com a parte das costas, pra que vocês entendam um pouquinho melhor. Essa aqui, ó, é a parte das costas, ó, com o lado do avesso pra cima, tá? Aí, quando eu finalizei aqui, ó, eu deixei um fio bem comprido, que é pra costurar. Aí, quando eu colocar aqui o outro lado, ó, vou organizar aqui. Ó, coloquei um por cima do outro, ó, o avesso pra fora, direito com direito. Então, aí eu deixei esse lado aqui maior, quando eu terminei, porque aqui, ó, direito com direito, daí eu costuro já com o fio preso aqui. E aqui, ó, eu deixei curtinho, porque aqui eu já tinha deixado quando eu finalizei a parte das costas, tá? Se você quiser deixar. Senão, você pode cortar tudo curtinho e daí depois você amarra o fio e faz a costura, sem problemas, tá? Que quando a gente vai costurar, a gente coloca a direito com direito, ó, direito pra cima. Aqui, ó, direito com direito e aí costura, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer a manga, então a gente tá quase terminando aqui a blusa, tá? Então agora vou dar início ao passo a passo da manga, que também é bem simples. Agora vamos dar início à manga. Então a manga, como eu tinha explicado anteriormente, para fazer a medida dela, você precisa pegar ou daqui de cima do ombro, e descer até uns 2 dedos abaixo do braço, porque não pode ficar muito colado, porque daí vai ficar apertado quando for costurar embaixo do braço, vai ficar roçando ali, vai machucar, não vai ficar bom. Então, você tem que deixar no mínimo uns 2 dedos aqui abaixo da axila, pra ficar bem confortável. Se você quiser uma manga um pouco mais larga, você põe um pouco mais pra baixo. Então, ou você tira daqui até aqui onde eu falei e multiplica por 2 essa medida, ou você põe a pontinha da sua fita aqui e passa todo em volta do braço e para aqui, certo? Aí, você não precisa dividir por 2, eu acho que até fica mais fácil. Põe a sua ponte da fita aqui, circula aqui em roda do ombro aqui, ó, e vem com a fita aqui. Nós vamos iniciar a manga de cima para baixo, porque esse ponto é mais fácil diminuir do que aumentar, tá certo? Então, vamos iniciar aqui de cima. A minha, como eu preciso de 52 centímetros, deu essa minha medida total aqui, ó, da circunferência do braço, 52 centímetros. Então, eu fiz as contas, eu preciso fazer 78 pontos, tá? 78. Ó, fiz 78 correntinhas, essa vai ser a largura da minha manga, tá? Lembrando que ela vai começar bem larga e depois ela vai afunilando. Você vai diminuindo conforme você achar
que for necessário do jeitinho que você quer. Às vezes você quer uma manga mais larga, uma manga mais justa, aí fica a seu critério, tá? Através do passo a passo você vai conseguir fazer a manga que você quiser, tá? O tamanho que você quiser. Então, a minha eu inicio com 78, seguro aqui a última e faço mais uma correntinha para ganhar altura e dou sequência ao ponto. Ó, naquela que eu tava segurando, eu faço meio ponto alto, na próxima, ponto baixíssimo. Essa primeira carreira aqui não tem diminuição nenhuma, a gente vai trabalhar dessa forma as diminuições. Vamos fazer 3 carreiras normais e uma com diminuição. 3 carreiras ponto sobre ponto e na próxima a diminuição, certo? Vai ser assim que vai ser trabalhado as diminuições da manga até você achar que ficou bom pra você. Não tão justo, não tão largo. Tem gente que gosta de uma manga mais larguinha ou que vai ajustando no braço, tá? Eu vou fazer a minha carreira aqui, ó, 3 carreiras, ponto sobre ponto. Vou ter os meus 78 pontos aqui, tá certo? Então, eu vou tecer 3 carreiras, ida e volta, normalmente, sem diminuição nenhuma. Aí, quando eu tecer as 3, eu volto e vou mostrar pra vocês como que faz a diminuição e como a gente vai proceder daqui pra frente, certo? Eu já teci, ó, todos os meus 78 pontos, 3 carreiras. Na quarta carreira, eu já iniciei e teci aqui uns 14 pontos, mais ou menos. Então, essa diminuição, ela pode ser feita aleatória, não é no início e no final, é no meio, tá? Eu vou mostrando pra vocês. Então, eu teci os 14 pontos aqui e vou começar uma diminuição. Deixa eu só finalizar esse aqui. Aí. Agora, como que eu faço a diminuição? Faço aqui, ó, como se fosse o ponto normalmente, ó, o meio ponto alto, só que eu não termino, fico com essas 3 alcinhas aqui na agulha. E vou aqui no lado, como se eu fosse fazer o ponto baixíssimo, puxo o fio, e agora com essas 4 laçadinhas, eu tiro todas de uma vez. E eu já fiz a minha primeira diminuição, só que eu preciso fazer 2. Então, dou a laçadinha e vou pro próximo, ó. Entro com a agulha, puxo e não termino, ó. Fico com as 3 aqui na agulha. Vou aqui no ponto, se eu fazer o ponto baixíssimo, eu puxo o fio e fico com essas 4 laçadinhas. Agora sim, tiro todas de uma vez e já fiz meus 2 diminuições. Então, aqui, ó, onde eu tinha 4 pontos, ó, 4, eu fiquei só com 2. Tá? E o que eu faço quando eu faço essa diminuição? Eu pego o marcador e coloco aqui, ó, onde eu fiz a diminuição, ó, pegando um pedacinho de cada ponto aqui, ó, pra eu saber que aqui eu fiz uma diminuição, tá? Pra eu poder fazer igual na próxima. Aí, eu sigo tecendo ponto sobre ponto normalmente até o final da carreira, tá? Aqui, a gente só faz a diminuição em um dos lados, certo? E daí, depois, quando eu tecer mais 3 carreiras, aí eu vou fazer do outro lado. Ó, e vou fazer dessa forma, ponto sobre ponto agora, sem modificação nenhuma, até o final da carreira, tá? E, ó, aqui ele vai fazer essa voltinha aqui, ó, ele não vai mais tecer reto, ele vai fazer uma curvinha. É porque eu juntei 2 pontos aqui. Então, é normal, não pense que isso de vocês começar a ficar redondo assim, ó, não tá errado, tá? É porque você diminuiu o ponto aqui, deu uma apertadinha, certo? Então, eu vou tecer, opa, bati na câmera, eu vou tecer daqui pra cá, normalmente sem diminuição nenhuma, ponto sobre ponto, até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que a gente vai retomar aqui os pontos aqui onde a gente fez a diminuição, tá? Então, eu vou tecer aqui até o final e volto até aqui pra mostrar pra vocês. Então, olha, eu finalizei a carreira aqui onde eu fiz o aumento, né? A diminuição, desculpa.
finalizei a carreira, virei o trabalho e voltei tecendo ponto sobre ponto até chegar aqui onde eu tinha feito a diminuição, ó, tô quase chegando lá. Então, vou mostrar pra vocês como é bem simples, tá? Porque a gente diminuiu 2 de uma vez, aí vai dar sequência normal ao ponto, ó. Então, aqui eu tô tecendo ainda o ponto normalmente, ó. E aqui são as minhas diminuições, ó. Esses 4 que viraram esses 2. Então, eu vou pegar normalmente aqui, ó, a minha sequência. Eu fiz o ponto baixíssimo. Aqui eu faço meio ponto alto, ó, ponto baixíssimo. Se dá sequência normalmente, ó, meio ponto alto, ponto baixíssimo. Ó, aqui já estamos na sequência normalmente, ó, meio ponto alto, opa, ó, meio ponto alto, ponto baixíssimo. Meio ponto alto, então por isso que você tem que fazer sempre 2 diminuições, uma do lado da outra, para poder dar certinho a sequência do ponto, ó. Então, de 4 pontos ali, ó, viraram 2 e deu sequência e nem parece que foi feita a diminuição, ó. Viu só? Que interessante, facinho de fazer, né? Então, eu vou terminar aqui a carreira e vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai proceder daqui pra frente, ó. Então, essa é a minha primeira carreira ponto sobre ponto, né? Porque eu não fiz nenhuma diminuição nessa, eu fiz na anterior, né? Então, essa aqui é a minha carreira de número 1. Então, eu faço assim, eu marco ali onde eu fiz a diminuição. Deixa eu fazer aqui meu ponto. Aqui é um nozinho de emenda de fio. Ó, vou fazer aqui o meu ponto. Aqui eu emendei o fio, aqui eu faço meu ponto baixíssimo. Uma correntinha, vira o meu trabalho. Olha só a curvinha que eu falei, né? Fica essa curvinha aqui mesmo, é normal, tá? Agora, então, eu já fiz uma carreira depois da diminuição. Eu vou fazer mais 2 carreiras, tá? Sem diminuição nenhuma, ponto sobre ponto, tá? Então, eu teço 3 carreiras sobre ponto sobre ponto, uma com diminuição. 3 carreiras ponto sobre ponto, uma com diminuição. 3 ponto sobre ponto, uma diminuição. Vai assim até quando você achar que não precisa mais diminuir. Então, eu vou tecer a minha... eu já teci uma, vou fazer mais 2, aí eu volto pra fazer a diminuição com vocês. Eu teci as 3 carreiras após a diminuição, ó. 1, 2 e 3. Agora, eu vou tecer normalmente, só que eu não vou fazer desse lado agora, diminuição. Porque daí, para equilibrar, eu vou fazer nessa outra ponta aqui, tá? Então, eu vou tecer aqui, ó, normalmente, vou fazer a diminuição mais ou menos aqui, tá? Para equilibrar. Então, sempre eu vou fazer de um lado, depois do outro. Depois de um lado, depois do outro, para não diminuir só de um lado, senão vai entortando só assim. Depois ela vai ficando mais arredondada, vai ficar mais bonitinha, tá certo? Então, depois que eu fiz a diminuição aqui, teci 3 carreiras e a quarta, que seria a da diminuição, eu vou tecer reto, ponto sobre ponto, até aqui, que daí aqui eu vou fazer a diminuição, tá? Então, eu vou tecer meus pontos aqui, ó, até mais ou menos aqui, eu volto para fazer mais uma diminuição com vocês, para ficar bem claro. Então, cheguei aqui na outra ponta, ó. Ó, diminuição nessa. E agora, vou fazer desse outro lado. Então, opa, já tô desmanchando aqui. Vou finalizar aqui o que desmanchou. Isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês a diminuição. Faço a laçadinha, entra aqui, ó, e faço meio ponto alto, só que eu não termino ele. Seguro as 3 laçadinhas. Vou aqui onde eu tenho que fazer o ponto baixíssimo, entro com a agulha, puxo o fio e fico com 4 laçadinhas aqui na agulha. Agora sim, tiro todas de uma vez só. Então, eu fiz a minha primeira diminuição.
dou a laçadinha, vou aqui no próximo ponto, ó, entro com a agulha, puxo o fio e não finalizo o meio ponto alto, vou aqui onde eu tenho que fazer o ponto baixíssimo, entro com a agulha, puxo o fio, ó, fiquei com 4 laçadinhas na agulha, tiro todas de uma vez só, e agora fiz a minha segunda diminuição. De 4 pontos, eu fiquei com 2 pontos só, 2 correntinhas aqui. E sigo normalmente até o final da carreira, tá? Eu vou pôr aqui um marcador, ó, sempre lembre de pôr um marcador, pra você não se perder e fazer igualzinho lá do outro lado. Caso você não tenha marcador, pode amarrar um fiozinho de outra cor, pode pôr um clipes de papel enroscadinho ali, tá? E agora eu sigo minha sequência normalmente do ponto até o final da carreira. E aí, eu continuo por mais 3 carreiras, ponto sobre ponto, e depois faço outra carreira de diminuições. Eu vou mostrar pra vocês, eu já tenho uma manga pronta, eu vou mostrar pra vocês pra ver como que ficou, tá? E vou passar pra vocês as medidas, tudo certinho, da minha, como sugestão. E daí, você pode ter uma ideia, eu vou finalizar a carreira, aí eu vou tecer, deixa eu ver se eu deixo mais longe, ó. Fiz assim, ó. Vou tecer 3 carreiras, na próxima eu vou fazer diminuição desse lado. Faço 3 carreiras, na próxima desse lado. Eu vou mostrar outra pra vocês, que eu já tenho pronta, pra que vocês tenham uma ideia agora como que fica. Essa aqui é a manga que eu já tenho pronta, olha só como que ficou. Onde eu fiz as diminuições, eu coloquei o marcador. Vou mostrar pra vocês agora bem de pertinho como que ficou. Olha só como ela arredondou aqui, ó, que foi das diminuições, ela ficou redondinha. Então, olha, como eu expliquei pra vocês lá, ó, eu teci 3 carreiras, fiz uma diminuição. Depois eu teci mais 3, fiz uma diminuição desse lado. Teci mais 3, aí eu diminuí aqui no meio, ó. Eu intercalei, eu vim mais pra cá, ó. E depois eu teci mais 3 e diminuí aqui. Fiz mais 3, diminui, fui indo assim, ó, tá? Mas se você quiser, pode fazer só assim, eu que quis intercalar, ó. Então, eu fiz uma numa ponta, outra na outra ponta, outra no meio, depois a outra no meio desse lado, depois lá na ponta do outro lado, depois aqui na ponta desse lado, depois no meio desse lado, no meio desse lado. Foram um total de 18 vezes que eu fiz essas diminuições, certo? Ela ficou com 53 centímetros de comprimento. Eu teci 92 carreiras. Então, eu fiz aqui, eu diminuí até aqui, ó. E aqui eu teci reto. Que daí, se eu virar ela aqui, ó, eu vou arrumar ela aqui e volto pra mostrar. Aqui, ó, eu dobrei ela ao meio. Eu achei que essa largura aqui, pra mim, já tava bom. Então, eu parei de diminuir aqui, certo? E daí, teci até chegar ao comprimento que eu queria, sem diminuição. Mas nada impede de você fazer mais ou menos diminuições. Aí, fica a seu critério. É que eu fui fazendo e fui medindo. Então, ficou dessa forma aqui a minha manga, ó, tá? Ela começou bem larga e foi afunilando até aqui. Chegou aqui, teci reto. Parei de fazer as diminuições, tá? Então, ficou com 53 centímetros. Depois de costurada a blusa, ó, daí você pode cortar o fio quando você chegar no tamanho desejado. Lembrando que tem que deixar uns 5 centímetros a menos, que é pra fazer o punho depois. A gente vai fazer o punho depois que costurar. Por isso que eu já cortei o fio e deixei ela mais curta, certo? 5 centímetros mais curta. E como eu fiz o corpo da blusa, a parte da frente e das costas, eu deixei com 5 centímetros a menos. Mesma coisa na manga, tá certo? Então, eu abri aqui pra vocês visualizarem bem como que ela fica. Ela começa bem larga mesmo e ela vai arredondando e afunilando conforme vocês forem fazendo as diminuições. Então, a cada 3 carreiras, ponto sobre ponto,
Quando você for tecer a quarta, é com diminuição. Uma numa ponta, outra na outra, tá? Sempre uma por carreira, ó. Essa aqui eu só fiz aqui. Eu teci as 3, depois eu fui lá na outra ponta. Teci 3, vim nesta ponta, certo? Diminuindo sempre 2 pontos, como eu expliquei lá no início do vídeo. Então, se não ficou bem claro, volta um pouquinho o vídeo, assista de novo, que vai dar tudo certo, tá? Parece difícil, mas não é. E percebam que nem aparece as diminuições, ó. Fica assim bem perfeito, bem bonito. Aí depois que você terminar, pode tirar todos esses marcadores aqui, que vira uma festa, fica tão bonitinho, tá? Mas faça principalmente o primeiro. Eu gosto até de estar fazendo a segunda e estar colocando pra eu não me perder e não esquecer onde eu fiz a diminuição, pra não ficar voltando e olhando no ponto. Então, com o marcador já fica bem mais fácil, você sabe qual o próximo lado para fazer a diminuição. Então, se você quiser fazer assim como eu fiz, ó, nas pontas e depois mais pro meio, depois mais pras pontas, mais pro meio, ou senão você faz tudo numa ponta e tudo na outra ponta, tá certo? Então, assim que eu terminar a outra manga, eu volto pra gente costurar a blusa e fazer os acabamentos. Então, lembrando que você tem que deixar 5 centímetros a menos, que é pra fazer o punho depois. Eu estou com as duas mangas tecidas, ó, exatamente iguais aqui. Eu fiz do jeitinho que eu expliquei pra vocês, com as diminuições, olha. Eu teci um total de 93 carreiras e ela ficou com 54 centímetros. Ela ficou um pouco mais curta, porque eu deixei aqui o espaço, uns 4, 5 centímetros para fazer de barra depois, tá? Então, aqui é a minha manga pronta. E agora, eu vou tirar esses marcadores que eu coloquei onde eu tinha feito as diminuições. E vou iniciar a montagem, que é a costura da blusa. Então, aqui, ó, essa aqui já tá sem os marcadores, que foi a primeira que eu fiz. Então, eu fui fazendo e fui colocando os marcadores. Quando eu fui fazer a segunda, foi mais fácil, daí eu fui tirando o marcador daqui e colocando lá, onde eu tava fazendo a diminuição. Aí ficou bem facinho para fazer exatamente igual, tá? Então, você vai ver um jeitinho aí para fazer as suas duas mangas iguaizinhas. Então, vamos lá agora montar a peça. Vamos começar a costura. Para iniciar a costura, eu posicionei aqui na minha mesa a parte das costas, certo? Ó, aquela que não tem nenhuma, nem tecido reto, tá? A parte das costas, com o lado do direito pra cima, certo? Eu vou pôr aqui, ó, eu tô com o avesso, tá? Os nozinhos da emenda do fio vai ficar pra fora, certo? Então, eu vou pôr pra cima, pra mim aqui, voltado pra mim, o lado do direito, certo? Porque a gente vai costurar pro lado do avesso. Então, o lado do direito tá aqui voltado pra cima, tá? Então, eu tô com o lado do direito pra cima da parte das costas. Vou pegar agora a parte da frente e vou pôr direito voltado pra baixo, tá? Vai ficar direito com direito. Ó, o avesso agora tá pra cima, tá bem? Ó, a parte aqui, ajeito bem. Ó, porque daí vai ficar direito com direito, avesso com avesso. E vou começar a costura aqui em cima, tá certo? Então, depois que eu coloquei daquela forma lá, ó, direito com direito, eu vou costurar. Então, eu tinha deixado aqui um fio maior, só coloquei a agulha de tapeceiro aqui na ponta do fio. Se você cortou curtinho, não tem problema. Agora, você vai pegar um fio, amarrar aqui na ponta e iniciar a costura. Então, aqui, vou tentar aproximar. Acho que assim vai ficar bom. Ó, ombro com ombro. Vou inserir aqui na primeira correntinha, ó, a agulha.
E já juntei aqui as duas partes. Vou de novo aqui, ó, só pra ficar bem preso, tá? Vou deixar uma alcinha e vou passar a agulha por dentro. Dei um nozinho. Agora, eu vou vir aqui, ó, tenho o topo do ponto, ó, as duas alcinhas eu pego ela. Nessa parte aqui das costas também, ó, eu tenho duas alcinhas, eu passo por dentro dela e venho pra cá. Agora, o próximo ponto, ó, eu vou passando de ponto em ponto, passo nas duas alcinhas, tá? Ó, e no ponto da carreira, da parte das costas. Eu aperto, eu puxo o fio de uma forma que ele fique firme, mas não muito apertado para não franzir o trabalho e também não muito solto para ficar aberto, tá? E você vai caminhando com esse fio daqui para lá e de lá para cá, passando de ponto por ponto, ó, nas duas alcinhas, certo? Tem que cuidar para não ficar torto, ó, você vê certinho o ponto, ó, e passa nas duas alcinhas. E você vai tecendo assim, ó, até chegar aqui, no final, ó, até aqui, tá? Dessa mesma forma, vai e volta, ó, pegando aqui as duas alcinhas, ó, pra costura ficar bem firme. Vou aqui, pego as duas alcinhas, volto, ó, o topo do ponto, tem que coincidir os pontos serem iguais para não ficar torta, ó, aqui e aqui. E assim você vai tecendo até chegar ao final. Eu vou fazer o meu aqui pro vídeo não ficar muito longo, e daí eu volto para mostrar como que eu finalizo ali o arremate. Olha só como que tá ficando a costura, tá? Mas aqui é o lado do avesso, o lado do direito vai ficar assim, ó, bem perceptível, tá certo? Então, eu vou finalizar o meu, vou chegar até aqui a pontinha, ó, não vou esticar, esse aqui não pode, tem que deixar bem certinho, ponto com ponto, pra não ficar torta. Então, eu vou costurar dessa forma que eu tava costurando, venho e volto com a agulha, vou e volto com a agulha, até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Eu cheguei aqui no último ponto, ó, e deixei uma alcinha, não puxei todo o fio. Agora, eu vou passar a agulha por dentro pra dar um nozinho, ó, e já costurei ali, ó, pra unir esses dois lados. Agora, o que eu faço, eu vou passando aqui, ó, vou fazer de novo mais um nozinho e vou caminhar com esse fio. Olha como que ficou a costura, nem parece, tá? E vou passando, ó, aqui, deixa eu virar um pouquinho mais, ó, vou passando por onde eu costurei, por dentro dos pontos, só cuidado para não passar lá pro outro lado. Vou caminhando com esse fio, não vou dar nó não, só caminhar com o fio, ó, por dentro de alguns pontos, para não cortar muito rente, ó. Aí, eu já faço também o acabamento aqui, já não fica mais fio para eu esconder. Agora, eu já posso esconder, porque eu já caminhei bastante com ele, ó. Eu dou uma puxadinha e corto rente, mas cuidado para não cortar o ponto, tá? Ó, então, esse lado aqui já está unido e eu vou passar agora para o outro lado, que eu vou unir agora. Vou pôr a agulha de tapeceiro e vou dar continuidade aqui, ó. Deixa eu virar aqui, fica mais fácil. Vou pôr a agulha aqui no fio e vou continuar a costura. Então, desse lado, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu tô com o fio aqui, vou pôr aqui bem na pontinha, puxo, ó, e vou unir os dois lados. Organizo bem, vou de novo, ó, passo de novo no mesmo ponto, deixo aqui uma alcinha, passo a agulha por dentro, dei o meu nozinho, o fio tá bem preso.
Esse aqui é o fio da parte das costas, depois eu vou arrematar ele, tá? Agora eu vou vir com o fio ponto por ponto, igual eu fiz lá do outro lado. Não tem segredo nenhum, bem uma costura simples, fácil de fazer e vai ficar bem boa. Então, eu vou fazendo desse lado exatamente o que eu fiz do outro lado, ó, ponto com ponto, ó, sem apertar muito, mas também não vou deixar muito folgado, ó. Passo nas duas alcinhas do topo do ponto e volto. Então, eu vou costurar o meu exatamente como eu fiz o outro lado, e aí eu volto com vocês para unir a manga, tá? Para ensinar o detalhe para poder unir a manga. Então, terminando aqui, eu volto com vocês. Eu finalizei a costura dos dois lados, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu tô com o avesso pra cima, eu vou virar, tá? Como que eu viro? Eu só faço assim, ó. Porque ela tá unida só por aqui, né? Então, eu vou deixar ela aberta dessa forma, só abrir. Vocês viram que eu fiz, né? Ó, aqui é a costura. Eu vou mostrar como que a gente vai unir a manga agora. Então, eu terminei, a blusa estava assim, em cima da mesa, eu tava costurando, ó, com o avesso pra cima, ó, lembrem-se. Tava bem assim, né? O avesso com o avesso pra fora, fiz a costura. O que que eu faço? Eu venho aqui embaixo e só abro ela. E agora eu tenho o lado do direito para cima, ó, direito e direito. Então, assim que eu tenho o direito pra cima, eu vou pegar a minha manga, tá? Vou pausar um pouquinho pra pegar a manga e mostrar pra vocês. Então, eu estou com a minha manga aqui, o que eu vou fazer é achar o meio dela. Eu vou dobrar ela na posição que ela tem que ficar, ó, assim, e vou pegar o meio. Então, eu posso só dobrar, ó, eu posso só dobrar aqui, ó, bem certinho e achar o meu meio. Marquei aqui com o dedo, ó, aqui, ponta com ponta, bem certinho, ó. Esse aqui é o meu ponto do meio. Vou pôr um marcador nele. Você pode contar também e achar o ponto do meio. Aqui é o ponto do meio da manga. O que eu vou fazer agora é pegar a manga do lado do avesso pra cima e vou posicionar aqui, ó, bem em cima da costura do ombro, ó, o pontinho que eu marquei aqui do meio. Vou pôr ele bem em cima da costura, tá? E vou marcar, ó, esse é o ponto do meio, bem em cima da costura. Eu tô com o avesso da manga pra cima. Então, ficou direito, direito, certo? Direito com direito. A blusa está aberta pro lado do direito pra cima e a manga está aberta com o direito pra baixo. Então, ficou direito, direito. O pontinho do meio da manga eu vou posicionar bem na costura do ombro, bem certinho. O ideal seria prender com alfinetes. Eu estou sem alfinetes aqui, então eu vou marcar com o marcador, tá? Vou prender com o marcador. Vou tentar aqui com esse mesmo marcador, tá? Que tá marcando o ponto do meio. Só vou virar ele aqui para ficar mais fácil. Então, aqui tá marcando o ponto do meio. Eu vou pegar e vou prender ele aqui na costura dos ombros. Ele vai ficar preso aqui, tá? Deixa eu só aqui conseguir. Depois, com o auxílio de alfinetes, você vai posicionando, ó, vai prendendo sem esticar muito, ó. Deixa eu ver se fica mais próximo. Isso, ó, você vai posicionando sem esticar parte nenhuma e vai prendendo ou com o marcador ou com um fiozinho de outra cor.
ou com o alfinete. O ideal é alfinete, eu sempre trabalho com alfinete, mas hoje não tô com ele aqui perto de mim. Ó, junto ponta com ponta, coloco aqui o marcador para prender um lado e o outro. Então, eu gosto de prender assim para que a manga não fique torta, tá certo? Ó, vou puxando aqui, colocando ponta com ponta. Ó, sem esticar, coloquei aqui, vou pôr aqui no último. Prendi a pontinha. Então, daí não tem perigo na hora da gente tá costurando, deslizar e a manga ficar torta, tá? Então, eu já arrumo tudo antes de costurar, ó. Põe uma distância, põe até meio pertinho. Ó. Aqui. Aqui. Depois que eu prendi, eu posso iniciar a costura. Aqui na pontinha também. Sem puxar nada, deixar nada esticado para não ficar franzido. Então, fui colocando e prendi. Então, o pontinho do meio eu posicionei bem na costura do ombro e depois fui organizando aqui para fazer a costura. Então, agora eu vou iniciar, tanto faz se você quiser iniciar de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Eu vou organizar o meu fio agora aqui na agulha e daí eu volto pra gente costurar bem de pertinho para que vocês visualizem bem aqui. Então, tá preso na blusa aberta, tá? Eu vou lá organizar o fio e volto pra gente costurar juntos. Então, eu girei a blusa aqui e deixei mais pertinho, ó, a pontinha da manga lá, como eu marquei pra vocês, como a gente fez juntos lá. Então, aqui na pontinha, ó, eu insiro a agulha num dos lados só, deixo a ponta aqui e amarro. Tá? Assim que eu inicio, mas você pode fazer da forma que você tiver acostumado, não tem problema, a costura fica a critério de cada um, tá? É uma sugestão, é a forma do jeito que eu trabalho, então, vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu costurei na pontinha da manga, entro aqui na lateral da blusa, vou pegar o ponto todo, tá? Passei aqui, vou de novo na pontinha da manga e na lateral da blusa e vou fazer, deixo aquela alcinha, ó, passo a agulha por dentro e faço o nó. Então, tá bem preso, eu vou tirar esse primeiro marcador que tava segurando a pontinha. E agora, eu vou costurando até chegar ao outro lado. Eu vou costurar como eu vinha costurando lá na lateral, ó, eu entro de um lado e saio do outro. Ó, eu vou pegar aqui, ó, quase que o ponto todo, tá? Ó. Mas aí você fica a seu critério, ó, ponto por ponto, certo? Porque aqui, ó, na manga tem as laçadinhas e aqui é a lateral da blusa, então fica mais difícil da gente achar pra costurar. Então, eu pego aqui, ó, o ponto todo. Ó, vou e volto, não tem que cuidar para não franzir demais, não deixar muito solto. Eu tenho costume de apertar demais, mas é uma coisa que eu tenho trabalhado para não fazer. Ó, e você vai e volta com a manga toda presa na lateral, da forma que eu mostrei pra vocês. Então, não tem segredo, parece difícil, mas é bem fácil e dá super certo. A manga fica retinha e fica certinho. Ó, vou costurando assim, tô chegando no outro marcador já, ó, vou e volto, vou e volto. Vou tirar esse marcador, então o marcador é só para que a minha manga fique bem presinha e ela não venha a deslizar e ficar torta, mais para um lado e mais para o outro. Então, eu vou costurando assim até chegar lá no final.
Aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou a costura e eu vou fazer novamente com vocês pra ficar bem claro o outro lado. Por mais que o vídeo esteja ficando muito longo, mas eu acho que é interessante deixar o passo a passo bem certinho para que não fique dúvidas, né? Se você estiver gostando do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, não esqueça de ativar o sininho, que é clicar naquele sininho que tem do lado ali, que são as notificações, para que o YouTube sempre avise quando eu postar um vídeo novo. Aí você não perde nenhuma novidade aqui do canal. Ó, então eu já tô chegando no próximo marcador, já tô chegando quase aqui na metade da manga já. Então, eu vou costurar aqui toda a minha manga e já volto com vocês pra mostrar o resultado. Cheguei aqui no final, daí eu vou pegar a pontinha aqui, ó, da manga, que eu cortei o fio que eu finalizei a manga, e a que eu tô costurando, que veio na agulha. Vou dar uns nozinhos aqui. E agora, eu vou passar esse fio aqui por dentro, como eu fiz lá no ombro, tá? Na costura do ombro. A costura fica bem bonita, imperceptível. Ó, do lado do avesso, costura da manga. Vou passar mais um pouco aqui o fio, daí já posso cortar. Eu vou terminar aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Costura finalizada, olha só. Então, esse aqui, vou virar pro direito pra vocês darem uma olhadinha. Esse aqui vai ser o lado do direito da peça. Vai ficar bem bonita. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou girar o tecido, ó. Tô com o avesso todo pra fora, tá? Só girei a minha blusa, tá? Ó, como eu tinha feito lá do outro lado, ó, a manga tá aqui costuradinha já. Agora, vamos pra esse lado. Direito pra cima. Vou pegar a outra manga. Tô com ela aqui. Vou achar o meio e vou marcar o ponto do meio. Achei o ponto do meio, coloco bem certinho. Esse aqui é o ponto do meio, coloco o marcador para eu saber que esse aqui é o ponto do meio. Agora, eu vou pôr esse ponto do meio em cima da blusa, ó. A blusa está aberta com o direito para cima. E vou pôr a manga com o avesso para cima, tá certo? Para ficar direito da manga com o direito da blusa. Onde o pontinho do meio com o marcador eu coloco bem em cima da costura do ombro, tá? Então, eu vou marcar aqui pra vocês. Ó, esse ponto aqui, ponto do meio. Vou pôr bem em cima da costura lá, prendi aqui. Depois que eu prendi, eu vou organizar o trabalho. Então, pontinho do meio, deixa eu aproximar pra ver se vocês visualizam melhor. Pontinho do meio tá bem na costura do ombro. Agora, eu vou organizar assim, ó. Vou arrumar a peça sem esticar para não ficar torcida. Então, a cada pouco espaço, eu coloco lá um alfinete ou um marcador ou um fiozinho para você prender as duas partes. Ó. Você vai organizando e vai prendendo. Organiza, ó. Sem puxar, prende aqui. Senão tem perigo nenhum de dar erro aqui na sua manga, ó. Organizo bem certinho, sem esticar nada. E vou prendendo. Organizo. Sim.
prendo aqui. E agora a pontinha. E já posso costurar. Amarro o fio e vou costurando. Aí fica a seu critério, começar de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Costura, vai costurando e tirando aqui o marcador. Costura, costura tudo igual eu fiz lá do outro lado, como eu mostrei pra vocês a costura. Então, eu não vou mostrar a costura, tá? Só quis mostrar novamente como que a gente prende. Vou costurar. Quando eu finalizar, eu volto pra mostrar como que a gente vai dar continuidade à montagem da blusa. Eu finalizei toda a costura aqui da lateral, tá? E vou virar aqui pra vocês. Então, eu tô com toda a minha peça aberta aqui, aberta aqui pra vocês do lado do direito. Vou organizar agora assim, ó, vou cuidar aqui pra não derrubar a câmera. Vou pegar aqui no ombro, abrir e posicionar, que eu estou com a minha manga, a minha blusa prontinha, quase, ó. Agora ela ficou toda aberta, então você vai organizar para costurar. Você escolhe iniciar de baixo e vai subindo aqui, ó, até aqui embaixo do braço e depois vai pro braço, ou inicia aqui no braço, passa aqui e vem até aqui. O que eu gosto de fazer antes de iniciar a costura é organizar bem certinho aqui, ó, virar bem a manga, pôr pontinha com pontinha aqui, ó, e prender com um marcador ou com um alfinete, uma agulha, o que você tiver aí pra prender bem aqui, ó, debaixo do braço, ó, dos dois lados, para que ela não fique torta e não venha deslizar, ó, tá presa com o marcador bem na axila, bem certinho. E assim eu vou organizando o restante, tá, ó, tudo para que a minha blusa não fique torta, ela vai ficar com o acabamento perfeito se você fizer assim, ó. Depois de presa, ó, você organiza, só que isso é pelo avesso, tá? Eu só tô fazendo assim pra mostrar, então eu vou tirar aqui de novo e vou virar do avesso, porque a gente vai fazer a costura do avesso. Eu tô com ela com o direito pra cima, então não vai dar certo. Então eu vou soltar aqui e vou virar ela pro avesso, certo? Ó, virando ela do avesso. Virei a blusa do avesso, vou organizar ela novamente, ó. Aqui. E aqui, ó, manga. Lateral aqui, isso. Então, depois que eu organizo, ó, bem certinho a parte de cima aqui, ó, costura tá alinhada, ó. Daí sim, eu junto, ó, aqui tem esses fiozinhos de acabamento, a gente vai ter que deixar pra fora porque ele tá do avesso. Ó, junto costura com costura e coloco o marcador, como eu tinha feito ali. Ó, bem certinho, prendo bem, aí não tem erro, vai ficar com acabamento perfeito a sua peça. Então, organizei bem, vou fazendo o mesmo aqui, ó. A cada pouco espaço eu coloco lá um marcador, para que a minha peça não deslize, não fique torta, ó. Ponta com ponta aqui. Aí você escolhe se você quiser começar a costurar daqui de baixo e vai até a ponta lá da manga, ou você começa lá da manga e vem costurando até aqui, tá? O mesmo você faz aqui, ó, prende bem a pontinha, pontinha com pontinha, depois você vem organizando, tá? Então, eu vou iniciar a minha costura, eu gosto de iniciar de baixo pra cima e vou lá até a manga. Então, a costura não tem segredo, então a primeira coisa que você faz, você prende aqui, ó, embaixo do braço, as mangas. Aí vai ficar bem certinho. Organize aqui, né, a costura do ombro, bem certinho, organize a manga, aí prende bem certinho embaixo do braço. Depois você faz a costura. A costura não tem segredo, é a mesma que a gente fez até agora, tá? Então, eu vou costurar a minha
dos dois lados dessa forma. Eu vou prender os dois lados aqui, vou iniciar aqui embaixo, faço a curva e vou até lá a ponta. E a blusa vai estar finalizada, tá? Vou fazer assim dos dois lados. Assim que eu terminar toda essa costura, eu volto com vocês pra mostrar o acabamento, a costura, e pra gente dar início à gola. A gola, o punho e a barra. E finalizar a blusa, certo? Eu finalizei toda a costura na lateral e na manga. Agora a blusa está fechada. Eu fiz como eu mostrei pra vocês, fui colocando o marcador, prendendo. Opa, vou mostrando aqui. Aí ficou essas pontas de fio aqui, ó, que eu vou colocar na agulha de tapeceiro e vou escondendo, tá? Por dentro da costura. Olha só como é que ficou a parte da costura. Nem se percebe a costura. Eu vou virar, depois eu vou fazer essa parte do acabamento, eu vou virar ela agora do avesso, do direito pra fora, vou deixar ela, vou trabalhar agora ela no lado do direito, tá? Vou dar um pause aqui no vídeo, vou virar a blusa e volto pra mostrar como que a gente vai fazer a parte do acabamento agora. Pronto, agora estou com a minha blusa com o direito para fora e vou mostrar como que ficou a costura aqui, ó. Imperceptível, ficou bem bonitinha. Aqui da manga, olha só como é que ficou. Ficou assim, tá certo? Agora, eu vou começar o acabamento pela gola, tá? Eu vou pegar bem a parte de trás, eu vou virar a peça assim, ó. Agora, sempre trabalhando com o direito pra fora. E vou iniciar aqui, bem atrás, no meio da gola, na parte das costas, tá certo? Eu vou iniciar com o fio aqui e vou usar a agulha mais fina. Então, agora é a hora que eu vou trocar de agulha. Vocês lembram que no início do vídeo, na lista de materiais que eu passei pra vocês, eu iria tecer a blusa com a agulha número 5, e daí eu tava em dúvida se eu iria utilizar a agulha 2 ou a 3,5 pra fazer, que o ideal seria a 2,5, só que como eu não tinha, eu tava em dúvida em qual delas eu iria usar. Então, eu acabei comprando a 2,5, tá? Deixa eu ver se aparece aqui o número pra vocês. Aqui. Acabei desfocado. Ali, 2,5, tá? Eu vou utilizar a 2,5 agora, que é a metade do que eu vinha utilizando para fazer a blusa. A blusa toda eu teci com a agulha número 5 e agora vou utilizar a 2,5 para fazer o acabamento aqui da gola, tá certo? Então, eu vou aproximar a câmera aqui e vamos dar início. Então, eu vou escolher aqui um ponto do meio, ó, da minha peça, tá? Mostrei aqui a parte das costas, do lado do direito, e vou colocar o fio. Eu vou prender o fio dessa forma, vou passar ele aqui, ó, e vou amarrar. Mas aí fica a seu critério como que você vai colocar o fio aqui pra iniciar. Você faz do jeito que você tiver acostumado, tá? Eu amarrei o fio aqui, vou inserir a agulha e agora sim, ó, esse fio aqui da pontinha que eu amarrei, eu vou trazendo aqui pra ir tecendo em cima, pra já dar o acabamento pra ele. Puxo o fio aqui, faço uma correntinha, vou fazer mais uma. Então, eu iniciei com 2 correntinhas. E vou fazer pontos altos agora em cada ponto de borda que eu tenho aqui. Cada ponto, ó. Aqui é um ponto. Quer ver? Ó, pega lá no topo do ponto as 2 alcinhas, ó. Aqui, ó. Tá? Tem que ver bem certinho o desenho do ponto, ó. Aqui, ó. Prendo esse fio. E faço ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui. Então, essa agulha menor vai dar uma fechadinha no meu trabalho, vai ficar mais fechado e mais bonitinho, tá? Ó, agulha de número 2.
Quero ver se eu tô pegando as duas alcinhas do ponto aqui, ó. Agora sim. Que esse ponto, essa linha que eu tô trazendo tá atrapalhando. Tá, então eu tô fazendo um ponto. Pra cada pontinho que eu tenho aqui. Então, agora eu não vou mais trabalhar o ponto crunch que eu vinha trabalhando ao longo de toda a peça, tá? Agora eu vou trabalhar ponto alto. Ó, aqui é o detalhe do ponto, aqui as duas alcinhas. Sempre trabalhando pelo direito da peça, ó. Você vai circulando toda a gola agora, ponto por ponto, ó. Vou pegar mais fio. Ó, um ponto alto para cada ponto aqui da gola. Então, eu vou tecer toda a minha gola aqui, ó, vou deixar mais longe para que vocês visualizem. Ó, iniciei aqui, vou tecer, pondo um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, ó, até circular tudo e chegar aqui onde eu iniciei, tá? Então, eu vou pondo um ponto para cada ponto de borda aqui, tá? Aqui, eu coloco um nesse e um aqui, tá? Um em cada carreira. Esses que estão na lateral aqui. E aqui, um ponto normal, tá certo? Eu vou fazendo o meu aqui, assim que eu terminar eu volto pra gente fazer a próxima carreira juntos. Eu percorri toda aqui a gola, colocando pontos altos, e cheguei aqui no início. Vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai fazer. Então, eu vou fechar na minha segunda correntinha aqui, ó, que eu tinha feito pra iniciar. Então, eu entro com a agulha na minha segunda correntinha, puxo o fio e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha só pra ganhar altura e vou fazer um ponto alto em relevo, pegando já nessas duas correntinhas aqui que eu iniciei anteriormente. Então, essa correntinha que eu fiz é só pra ganhar altura. Eu vou fazer a laçadinha aqui na agulha, vou entrar, ó, nessas correntinhas que eu fiz pra iniciar, ó, e envolvo esse ponto aqui, ó, e já faço ele em relevo pego pela frente, tá? Ó, já nas correntinhas que eu iniciei. O próximo eu vou fazer em relevo pego por trás. Então, eu vou entrar com a agulha aqui, ó, envolver e sair aqui, ó, envolvo esse ponto que ele fique pra trás. Puxo o fio e faço o ponto alto agora, tá? Então, é um pego em relevo pela frente e o outro por trás. Agora, vou fazer pego pela frente, ó, eu entro com a agulha aqui, envolvo esse ponto, ó, da forma que ele fica assim, ó, pra frente. E puxo o fio, faço ele em relevo pego pela frente, ó. Dessa forma. O próximo é pra trás, ó. Dou a laçadinha, entro com a agulha aqui entre os pontos e já sai aqui, ó, levando esse ponto para trás, ó. Puxo o fio, faço ele em relevo pego por trás. O próximo, pego em relevo pego pela frente agora. Aqui. Opa, não peguei todas as fibras do fio. Vou fazer novamente. Ó, pego pela frente. O próximo por trás. E assim eu vou, dessa forma, um em relevo pego pela frente, o outro por trás, até percorrer toda a gola e chegar novamente aqui onde eu iniciei, tá? Então, eu vou fazendo dessa forma, até chegar lá no final da carreira novamente, e volto com vocês pra gente fazer juntos a próxima carreira. Ficando assim. Cheguei aqui ao final da carreira, ó, percorri toda aqui a gola, fazendo
os pontos em relevo. Agora, eu vou fechar bem no topo desse ponto aqui que eu fiz, que eu iniciei, ó, em relevo pego pela frente. Então, eu insiro a agulha bem no topo do ponto, puxo o fio e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para ganhar altura e vou fazer em relevo já nesse primeiro aqui. Então, se ele tá em relevo pego pela frente, eu vou continuar fazendo ele pego pela frente, tá? Então, eu dou uma laçadinha e envolvo esse ponto aqui em relevo pego pela frente. Ó, o próximo é pra trás, eu vou fazer ele por trás. Opa. Envolvo ele bem aqui. Próximo tá pela frente, eu vou fazer ele em relevo pego pela frente. O próximo tá por trás, eu faço atrás. Eu vou seguir o que eu vinha fazendo, carreira por carreira, ó. Vai ficando dessa forma. E assim eu vou até atingir a altura que eu quero pra minha gola. Então, você vai fazendo aí até ver que tá bom, se não vai ficar muito fechada, tá? Ou muito grande. Eu vou fazer a minha aqui desse jeito, tá? Vou percorrer toda a carreira, ó. Onde tá em relevo pego pela frente, eu faço pego pela frente. Onde tá em relevo pego por trás, eu faço pegando atrás. E vou fazendo assim, dessa forma. Vou percorrer toda a gola, chego aqui, fecho a carreira, faço uma correntinha e já faço aqui no primeiro. E assim, eu vou tecendo, ó, até eu ver que não vou fechar muito a minha gola. Então, eu vou tecer mais uma e vou ver se tá bom, senão eu volto e senão eu faço mais uma, eu vou ver bem certinho e aí eu volto pra vocês e digo quantas carreiras eu fiz aqui dessa forma em relevo, tá certo? Então, eu vou fazer aqui mais essa carreira, ver se vai ficar bom, senão eu vou fazer mais uma no máximo, senão já tá, tô vendo que já tá ficando bem fechada aqui a minha gola, tá? Então, eu vou fazer aqui, assim que eu terminar eu volto, mostro pra vocês e daí vamos continuar fazendo esse mesmo trabalho aqui na manga e lá embaixo na barra da blusa, tá? Eu finalizei aqui, cortei o fio, tá? Eu fiz 4 carreiras no total, incluindo aquelas de ponto alto, primeira, mais 3 em relevo, 4, e ficou assim. Eu achei que pra mim tá bom, pra não ficar muito apertada aqui no pescoço, tá? Mas aí é critério, você pode ir fazendo, vestindo, vendo, talvez fique melhor com menos ou com mais aí, dependendo do seu caso, tá? Então, eu parei com um total de 4 carreiras aqui. Agora, eu vou dar início à manga, certo? Então, a manga eu vou pegar bem aqui, ó, na costura, vou amarrar o fio e vou pôr pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base aqui, ó, tá? Vou pausar aqui que eu vou organizar e volto para mostrar para vocês. Tô com a manga aqui, ó, bem na parte da costura, que é aquela parte de baixo. Vou pegar a mesma coisa que eu fiz lá na gola. Vou inserir a agulha, vou puxar o fio, vou amarrar a pontinha. Aí, você inicia da forma que você tá acostumado, tá? Vou amarrar aqui o fio. Aqui. Agora, eu passo ele pra cá, né, a pontinha, já vou aproveitar a pontinha da costura e já vou trazendo junto aqui também. Então, lá, insiro aqui a minha agulha, puxo o fio, faço aqui duas correntinhas que vai equivaler ao meu ponto alto. Vou pôr mais próximo agora e vou pôr aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Já vou trazendo esses fios aqui, o resto da costura e o que eu amarrei, tá? A mesma coisa que eu fiz lá na gola. Com essa agulha mais fina,
vai dar um acabamento melhor pra minha peça. Aqui. Um ponto alto para cada ponto de base aqui da minha manga. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem direitinho. Sempre pro lado direito, tá? Da peça. Pra ficar mais bonitinho. Tô quase terminando já de esconder esse fio. Não peguei todas as fibras. Então, você vai fazendo assim, até chegar lá no final da carreira. Ponto alto para cada ponto de base. E depois faz o ponto em relevo, como eu ensinei ali na gola, tá? Aí você faz também, dependendo da sua medida, se você faz 4 carreiras igual, faz mais ou menos, tá? Então, você insere um ponto alto para cada ponto de base e depois vai trabalhando o relevo da mesma forma que eu ensinei lá na gola. Você faz para as duas mangas e o mesmo você vai fazer aqui para a parte de baixo da blusa. Deixa eu trazer ela para cá para mostrar. Você escolhe um ponto, tá? Um lugar. Eu costumo sempre nas costuras. Então, um dos lados, ó, vou inserir o fio aqui, ó. Essa aqui, ó, é a parte de baixo da blusa. Eu tô explicando aqui pra vocês, tá? Aí, você coloca o fio aqui na costura e vem um ponto alto pra cada ponto aqui de base. Isso ao redor de toda a blusa, tá? Ponto alto. Depois que terminou o ponto alto, faz como eu ensinei na gola. Ponto em relevo, pego pela frente, em relevo, pego por trás. Pego pela frente, pego por trás. E vai fazendo carreira, e mais carreiras até você atingir o tamanho necessário. No meu caso, sempre pro lado do direito pra fora, tá? No meu caso, eu preciso de 5 centímetros aqui pra dar o comprimento da peça. Porque eu teci com 5 centímetros a menos, então eu vou fazer 5 centímetros de barra, tá? O restante eu ainda não sei, eu vou ter que ir fazendo e medindo pra ver, mas depois eu passo tudo certinho pra vocês, certo? Então, eu vou continuar fazendo dessa mesma forma. Então, como eu fiz lá na gola, eu vou fazer aqui nessa manga, vou terminar, vou fazer a próxima exatamente igual e vou dar início aqui embaixo da mesma forma que eu iniciei lá na gola, certo? Tudo igual agora. Então, eu não vou gravar essa parte para não ficar muito longo, tá? Porque é a mesma coisa, você amarra o fio, eu costumo sempre pôr nas costurinhas aqui, tá? E ir fazendo normalmente, tá certo? Então, qualquer dúvida, se você não entendeu direitinho, volte um pouquinho o vídeo, coloque lá onde eu ensino a fazer a gola, que é exatamente a mesma coisa, certo? Então, eu vou fazer o meu e volto quando tiver tudo prontinho para passar as medidas, as quantidades de carreiras que eu fiz aqui nas barras, certo? Para ficar bem certinho esse passo a passo. Eu finalizei a blusa, fiz as barrinhas, olha, na manga eu fiz 4 carreiras, nas duas mangas, 4 carreiras, incluindo o ponto alto, tá? Só de ponto alto, e mais 3 de relevo. Lá na gola também fiz 4 carreiras, e aqui na barra eu fiz 5, aumentei uma. Ó, exatamente como eu havia ensinado lá na gola, eu fiz nas mangas e aqui embaixo. Ó, ficou bem bonitinho, ó. Aqui. Vou mostrar os detalhes pra vocês. Agora, só vai faltar fazer o acabamento dos fios. E a blusa está pronta, tá? Aqui ela tá inteira pra vocês darem uma olhadinha como que ela ficou, o resultado final dela. Ela ficou com 70 centímetros de comprimento,
certo? Eu teci 65 aqui com o ponto crunch, 115 carreiras, depois eu fiz 5 centímetros de barra, fiz 5 carreiras de ponto barra, tá? A manga aqui, eu não contei as carreiras, acho que foi 93 carreiras de manga, 93 com o ponto crunch e mais aqui 4 carreiras do ponto barra, tá? E lá, a gola 4 carreiras e finalizei a blusa. Agora eu vou colocar a minha agulha de tapeceiro nessas pontinhas e vou passar aqui por dentro para esconder os fios e a blusa está pronta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse passo a passo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não deixe de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo. E até a próxima videoaula.